tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do Mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Em seu ensinamento, dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxergam, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendeis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 70 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje no Evangelho
encontramos que Jesus se senta numa barca e fala à multidão. A cena é bonita. Ele se aproxima das pessoas onde elas estão no cotidiano, à beira do mar. O que ele faz? Ensina. Jesus sabe que o coração humano precisa ser cultivado. A parábola do semeador nos ajuda a entender algo essencial. Deus sempre semeia. A semente é boa, é a palavra, é o amor de Deus. O problema não está na semente, mas no tipo de terra onde ela cai. Essa terra somos nós. Às vezes somos como a beira do caminho. A palavra passa, ouvimos, mas não damos atenção. Outras vezes somos como o terreno pedregoso. Acolhemos com entusiasmo, mas sem profundidade. Quando surgem dificuldades, desânimo ou críticas, desistimos facilmente. Há momentos em que nosso coração está cheio de espinhos, preocupações, correria, medo, ansiedade, apego às coisas, busca excessiva por dinheiro ou sucesso. Tudo isso sufoca a palavra e ela não consegue dar frutos. Mas Jesus também fala da terra boa. Não é um coração perfeito, mas um coração aberto, perseverante e disponível. Quem escuta, acolhe e tenta viver a palavra, mesmo com quedas, começa a dar fruto. Amor, paciência, perdão, solidariedade, fé madura. No fim, Jesus nos convida a olhar para dentro e perguntar: que tipo de terra sou eu hoje? Não para nos culpar, mas para permitir que Deus trabalhe nosso coração e torne fértil. Oremos. Senhor Jesus, Tu és o semeador que nunca desiste de nós. Tua palavra cai todos os dias em nosso coração. Ajuda-nos a reconhecer quando somos terra dura, fechados pela indiferença ou pela pressa. Arranca de nós as pedras da superficialidade e os espinhos das preocupações e do apego excessivo. Faz do nosso coração uma terra boa, capaz de acolher Tua palavra com humildade e perseverança. Que ela crie raízes profundas e produza frutos de amor, fé e esperança. Semeia em nós, Senhor, e transforma nossa vida em bênção para os outros. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um dia abençoado. Deus os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.